Fala pessoal, estamos mais um episódio aqui com vocês. Ó, mais um episódio que eu tenho certeza que vai alcançar o teu coração, você vai renovar sua mente. Eu acredito também que é algo que vai transformar e ser disruptivo na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos, na tua vida como um todo, porque quando Deus fala na sua palavra, completude. Eu entendo que Ele quer completude em todas as áreas da tua vida e só tem uma forma de viver completude se a gente conseguir enxergar a vida como Jesus enxergaria a vida. E é assim que a gente tem lidado com tudo que tem acontecido, nossos episódios, tudo que a gente tem falado aqui, é que você comece a enxergar, sua cosmovisão seja cada vez mais bíblica e cristã, e só assim você vai viver uma vida completa, abundante, feliz. E a gente está aqui sempre convidando você a nos ajudar a crescer esse canal cada vez mais. E é por isso que a gente pede para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar para o máximo possível de pessoas, porque assim a gente sempre fala, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai buscar levar essa informação para o máximo possível de pessoas. Então nos ajude, nos abençoe, porque a gente está aqui com o único propósito de levar as boas novas do Evangelho, né, Rafa? É isso mesmo. Então, se você é abençoado de alguma maneira por esse canal, você pode abençoar outras pessoas. Vai lá no grupo da sua família, da igreja, do WhatsApp, onde você encontra com outras pessoas e coloca o link lá e diz: olha esse negócio aqui que eu assisti, coloca lá para outras pessoas poderem acessar e assim a gente consegue abençoar mais gente e ser abençoado também pela audiência de Amém. vocês, porque isso incentiva a gente a continuar e fazer ainda mais, né? E hoje é um episódio que a gente vai falar sobre algumas coisas muito interessantes, porque nós vamos falar sobre vida com Deus, Muito vamos bem. falar sobre mentoria e outras coisas mais, né? Hoje a gente tem aqui a presença do meu pastor, né? O meu pastor da minha É. igreja, pastor lá da Igreja Batista Pedreira, pastor Elcias Coelho. Pastor, seja bem-vindo ao Completude. O pastor já teve aqui em outras oportunidades, né? Isso. Teve aqui quando a gente fez o culto Inaugurou. de inauguração aqui do nosso estúdio, né? E também teve aqui quando a gente fez a gravação com algumas outras pessoas que participaram, mas hoje está aqui gravando com a gente. Então, pastor, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua aqui no Completude. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar aqui e dizer que é uma alegria imensa estar participando, principalmente porque eu estou sendo entrevistado e vou dialogar aqui, conversar com dois irmãos que foram Sim. membros. O Rafael ainda é membro, e o Moisés também, da igreja Sim. que o meu pai foi pastor e eu também, por um tempo, fui pastor auxiliar dele e hoje sou o pastor titular, né? Então, já estou há 26 anos nessa igreja e vocês, eu acho que foram batizados por mim, né? Sim. Sim. Na época. Eram adolescentes e agora são jovens já com família, Gostei dos formados. jovens, pastor. Gostei dos jovens. E tem realmente sido uma bênção esse trabalho que vocês parabenizar. Eu quero parabenizar esse trabalho que vocês fazem aqui com o Completude. Eu vi como começou e como ele está hoje, realmente todo bem equipado. Vocês estão de parabéns. Amém. É a Igreja Batista da Pedreira, em Belém do Pará, em 2024 faz 94 anos de existência, É né? 94. Nossa. Então, quer dizer, é uma igreja muito, muito histórica, tanto na região, né? Como, Sim. enfim, Se 94 eu não me anos, engano, né? é a segunda De igreja de. história. Vem a PIB, depois a Pedreira, se eu não me engano, ou não. A Telégrafo Telégrafo e e depois a Pedreira, né? Pedreira. Isso, a terceira igreja. Então, assim, tem muita história, né? E o pastor Cias tá lá já 26 anos. 27 26 anos, anos. 27 anos, né, É, pastor? 27 anos. Isso. E o Moisés, para quem não sabe, quando o Moisés ainda tinha o Sim. cabelinho ainda cabelo Enroladinho, né? de mola de relógio e tal, tocava bateria lá na igreja, né? Cantava também, ele era. Cantava, tocava bateria e servia em muitas áreas, professor e É, tal.
Então, toda a tua família, Minha né? Tem família uma toda, história né? lá, Tem uma né? história muito grande Ah, lá na Igreja Batista da Pedreira. É minha vida, eu agradeço a tudo. Eu sempre falo, pastor faz parte da minha vida em relação a esse encaminhar, né? De discipulado, de crescimento espiritual, de vida com Deus. Então não tem como não lembrar e compreender que se hoje eu tô aqui é porque houve ali anos e anos de um relacionamento, de um discipulado, de convivência. E a Igreja Batista da Pedreira, com certeza, ela mora no meu coração. legal. E eu queria destacar aqui que a mãe do Moisés foi secretária da Mana, igreja Sim, sim. por aham, alguns anos e serviu ali a nossa igreja como secretária. Ela foi realmente uma bênção. Toda a sim. família, né? É, A Abel, Isabel, a Isabel, a Isabel iniciou o Ministério do do Silêncio silêncio lá. lá, Nós tivemos um isso. congresso de surdo lá, pela primeira vez, um Isso é congresso de surdo, verdade. onde mais de 40 ou 50 surdos participaram Sim, e foi tivemos uma Foi. frequência de cerca de 15 a 20 surdos aos domingos na igreja, né? perfeito, é isso E mesmo, batizamos pela pastor. primeira vez 2 surdos. Aham, Foi realmente um ministério grande na nossa igreja. sim, Começou com a Isabel, a sua irmã, né? sim, com É. certeza. São A muitas Abel, lembranças. não sei quantos anos ela tem, porque quando eu cheguei em Belém em 2002, ela já era veterana do Ministério do Né? Silêncio na igreja. Imagina isso em 2002, né? 2002 ela deve ter uns seus 50 anos por aí já. E o A Rodrigo Cristina, era o tecladista Tecladista, oficial da igreja, né? o tecladista. Rodrigo foi quem me ensinou a tocar guitarra. Não me ensinou a tocar guitarra, mas ele quem me dava os toques. Não, você tem que fazer mais assim. É mesmo? Pô, fiquei impressionado Não, agora porque saber. ele não sabia Ah, fazer, mas tá. ele me dizia como era pra fazer, entendeu? Ele dizia, É, não, tu tem sim. que fazer mais assim e tal. Mas foi bênção demais esse período Ah, lá. legal. Muito, muito bom. E nesse caminhar, a gente, bom, eu participo ali, frequento a igreja. Eu não morava em Belém, né? Mas eu vinha de férias com a minha mãe. Desde criança a gente ia lá na Igreja da Pedreira, né? E tal. Então, assim, é um lugar que se tornou uma casa para nós, assim, em vários sentidos, né? E hoje a gente também está como pastor lá, né? Auxiliando. E a gente percebe, pastor, que nesses últimos anos, Deus tem feito um chamado muito claro para a Igreja Batista da Pedreira como um lugar em que as pessoas possam encontrar a verdadeira vida com Deus. O Senhor tem falado muito, acho que todo domingo se tem uma palavra que o Senhor fala no púlpito ali, é sempre ore por avivamento, né? É, Isso tá forte no seu coração? sim. É, na realidade, essa experiência, ela é fruto de algumas coisas que foram acontecendo na nossa igreja, né? Uma delas foi o ministério pastoral, que hoje é formado por 4 pastores, né? Sim. Eu, você, o pastor Yuri, que está aqui nos bastidores, né? É. O pastor Alex, e a gente, então, tem, pela primeira vez, a Igreja Batista da Pereira tem 4 pastores no ministério, na sede, né? E isso tem sido uma bênção, porque a gente pode dividir atividades e a igreja tem crescido com isso. Essa é uma das razões porque a gente tem buscado um avivamento espiritual. O fato de Deus ter nos abençoado com 4 pastores. A outra é que a, eu tive uma experiência muito forte, quando eu fui o ano passado convidado para assistir o evento Método Destiny, com o Sim. Thiago Brunet, em São Aham. Paulo, em Alphaville. Fui Aham. convidado por um casal da nossa igreja para participar. Eles tinham participado com os filhos e me convidaram para ir. E foi uma bênção, porque quando eu voltei de lá, então eu vim renovado, revigorado. O Thiago Brunet, ele não só ele é pastor, mas ele é coach, ele trabalha com pessoas, ele é especialista em Sim. pessoas, ele se tornou um grande escritor, inclusive 2 livros dele a gente está usando na nossa mentoria pastoral, que a gente faz mentoria, Que legal. Moisés, com os pastores da igreja, Que da nossa legal. equipe, toda quinta-feira, já tem mais de um ano. Olha E a só. gente usou os 2 livros, está usando 2 livros. Um já encerramos e o outro a gente está começando. Todos os 2 são best-sellers do Thiago Brunet. Aham. Um é
12 dias para atualizar a sua vida e o outro é como trabalhar com pessoas difíceis, segundo a Olha Bíblia. só, que legal. E de maneira que quando eu vim de lá, eu vim impactado com realmente os princípios que ele apresentou lá, a maneira dele apresentar e a vida que ele tem, né? Ele fala de algo que ele vive. Sim. E aquilo me despertou, trouxe um ânimo para, com 63 anos de idade, que eu fiz 26, vai fazer 27 anos de ministério. Eu estou confundindo. 36 anos de ministério pastoral. Já ia dizer, pastor. 36 anos de 37, vai fazer 37 anos de porque ministério 27 pastoral. na pedreira, né? 27 na pedreira Aham. e 27 de ministério Porque antes de pastoral. eu chegar na pedreira, você já era pastor. Já era, Então, eu tive um novo ânimo e uma das coisas que Deus falou claramente no meu coração era para buscar uma vida devocional diária. E quando eu li esse livro que eu vou citar algumas vezes Pode ele, mostrar ali naquela câmera ali. esse livro aqui, Mentores. Mentores segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro, foi indicado por um colega meu, pastor Jefferson, Que já esteve aqui com a gente que já esteve também. aqui, né, com vocês. Sim. E eu gostei tanto que indiquei para os 4. Aliás, nós demos de presente no dia do pastor, no ano passado, para cada pastor da nossa igreja. Que legal. Ganhou um livro desse de presente. E nós começamos, então, a partir da semana seguinte, usá-lo. Sim. E a gente ficou vários meses usando, capítulo por capítulo, e estudando, meditando junto, uma vez por semana, tirando lições profundas sobre esse livro aqui que fala, na realidade, como ter uma vida devocional, regular, Sim. com Deus, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, sendo mentoreado por escritores. Os próprios escritores são os nossos mentores. A gente não sabe disso, né? Aham. E aí, então, a gente começou, então, a essa prática, Rafael, de uma vida regular de oração, disciplinada. Tiago Brunet fala muito sobre essa questão da disciplina. Se você quer ser bem-sucedido na vida, você tem que ser disciplinado em tudo, tem que fazer tudo por excelência, tem que fazer o melhor, Perfeito. tem que estudar, tem que ler, tem que continuar crescendo. E ele fala do crescimento, dentro desse crescimento, o espiritual também. Então, eu senti essa necessidade de recomeçar uma vida devocional. Por que o recomeço? Porque eu não tinha uma vida devocional disciplinada, regular, com horário específico, Sim. com tempo determinado, e com algo que fosse realmente regular. Sim. Regular. Uhum. E eu comecei a fazer isso, já tem mais de um ano, e essa experiência tem realmente marcado a minha vida, porque no passado, eu posso contar essa experiência aqui? Claro, com ficar bom. certeza. Tá aqui pra isso. Você pode contar qualquer experiência, toda experiência Sim, mas- possível. Fique à vontade, a casa é sua aqui, pastor. Eu tive uma experiência com Deus há mais de 37 anos atrás. Eu estava começando, eu tenho 37 anos de ministério pastoral, então recém-ordenado pastor. Eu era recém-ordenado Sim. pastor. Bem novo. Coloca 37 anos menos 63, né? Aí, quanto é, Rafa? Faz aí rápido. Vai dar 20, 20 e... 28, 26, Não, 20 menos. 24. 22, 23, 23. Acho que uns 24, né? 23, sei lá. Mais ou menos nessa idade. Não sou E de, aí, não sou Antes de, dos não 30. sou de exato. então eu recém-ordenado no ministério, era para eu estar assim todo motivado, cheio de energia, de disponibilidade para trabalhar, mas eu estava passando por uma grande crise, um momento muito difícil na minha vida, e nesse tempo eu fui buscar a solução e descobri a solução. Qual foi a solução? A vida devocional. Sim. Eu fui para uma experiência que marcou a minha vida. Eu fiz um dia de jejum, me isolei no quarto e entrei nesse dia, nesse quarto, com uma Bíblia.
Eu até esqueci de trazer a Bíblia para vocês verem. Como é uma Bíblia Sim, isso eu tenho até hoje. tem até hoje. Mas eu trouxe uma agenda que eu entrei com ela. Eu entrei com a Bíblia, entrei com essa agenda aqui Que legal. e com uma caneta. Eu não sabia. Por que eu estava entrando com uma agenda? Por que eu estava entrando com uma Bíblia e uma caneta? 37 anos depois eu estou entendendo agora. Olha só. 37 anos depois eu estou entendendo agora. Gente. Porque o autor desse livro, ele fala sobre isso. Aham. A sua vida devocional, você precisa de um livro, da Bíblia, em primeiro lugar, uma agenda para anotações e uma caneta. É, verdade. Ele me motivou a voltar a fazer o que eu fiz há O que eu 37 fiz há anos atrás. 37 anos atrás. E isso revolucionou, naquela época, a minha vida. Porque eu recebi como resultado disso todas as respostas que eu queria de Deus, todas. Algumas aconteceram imediatamente. Eu entrei em crise, triste, e saí confortado, consolado, saí curado Nossa. e saí com todas as respostas dadas por Deus. E como foi que aconteceu isso? Então, eu vou compartilhar essa experiência Fica à com vontade, vocês. pastor. Pode compartilhar. Sim. Eu entrei, né? E lá no quarto, porque são 37 anos, não dá para eu lembrar Aham. totalmente. Eu só me lembro que a única coisa que eu fiz foi me ajoelhar no chão e chorar e fazer como o salmista Davi, como os salmistas, né? Abrir o coração para Deus e expor as minhas mágoas, os meus sentimentos, as minhas dores. E fiz isso com toda a sinceridade. Só que eu senti um vazio. Eu não conseguia uma resposta, mas eu apenas estava abrindo o meu coração. Aí, de repente, nessa busca de uma resposta, eu olhei para a janela do meu quarto que estava aberta, me dirigi em direção à parte de fora, né, olhando para fora, e disse assim: meu Deus, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Entra aqui no meu quarto e fala comigo. Mas eu falei chorando, com o coração cheio de dor e com sinceridade. Você acredita que, a partir desse momento, eu senti a presença poderosa de Deus naquele quarto? Eu me levantei do chão, sentei na cabeceira da cama, fui, com certeza, naquele momento, eu não tenho nenhuma dúvida, conduzido pelo Espírito Santo para abrir a Bíblia. E eu não fiquei procurando nenhuma página. O incrível é que eu não fiquei procurando nenhuma página para achar qual seria aquela que Deus ia falar comigo. Eu simplesmente abri a Bíblia em Hebreus, capítulo 5, verso 7. Capítulo 4, verso 16. Eu abri Hebreus, capítulo 4, verso 16. Está aqui registrado aqui, ó. Na minha Olha só. agenda. Caramba, Antiga. 37 anos anos, atrás. gente. Tudo registrado. Tá Meu registrado aqui. Deus. Eu abri Como e a primeira né? palavra que Deus me deu foi essa. Eu estava precisando de fé, de confiança em Deus. Olha a resposta que ele deu. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Deus falou diretamente comigo. Eu tinha que confiar e acreditar que eu ia ser ajudado no momento oportuno. Sim, meu Deus. Logo em seguida, já foi na sequência, porque é impressionante, Moisés, que a gente lê a Bíblia e não sabe disso. Muita gente, até pastores, não Sim. sabe disso. Porque muitos pastores lêem a Bíblia só para preparar sermão. Certo. Mas não tem uma leitura devocional onde quer ouvir Deus falar Sim. profundamente. E isso realmente tem prejudicado muito a vida espiritual e emocional. Tem muitos pastores ansiosos, pastores largando o ministério porque estão esgotados emocionalmente, espiritualmente, sobrecarregados e até tirando a vida, se suicidando. Sim, Tem sim. casos em várias denominações. Uhum. E aí, então, eu estava nessa situação lá quando eu entrei, esgotado, eu estava desanimado. Ó, no Emocionalmente. início do ministério, recém-ordenado, eu já queria desistir. Sim.
Imagine quem já está há muitos anos, né? Sim. Sem fazer a sua devocional. Meu Deus, sim. Mas Deus falou comigo de maneira que naquele dia, eu senti a presença de Deus poderosa, porque é importante o que eu vou falar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, ela é poderosa. Em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, diz capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Sim. A palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante, ela é poderosa. Então, o que acontece? Porque é a palavra de Deus, é o único livro inspirado por Deus. Não tem nenhum outro livro na Terra inspirado por Deus, que foi escrito por autores inspirados por Deus. Sim. É o único que a Bíblia diz que foi escrito, inspirado, Perfeito. foi a Bíblia. De maneira que ela é diferente dos outros livros. Uhum. Ela é a palavra de Deus. E porque é a palavra de Deus, então, quando nós lemos, Deus fala conosco. De maneira poderosa, como ele falou comigo. Sim. E aí, então, ela tem esse poder de aumentar a nossa fé, né? Perfeito. Aumentar a nossa fé, de nos proteger, ela nos protege, ela nos blinda do mal, ela nos blinda do pecado. Olha, nós somos humanos, todos nós somos sujeitos a falhas. Aquele que está em pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Perfeito. Mas a grande explicação que podemos dar, a maior explicação da queda de muitos crentes, de muitos líderes, de muitos pastores, é porque não fazem a vida devocional, não têm a vida devocional regular, porque a vida devocional ela nos blinda do pecado. A Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu medito na palavra do Senhor dia e noite, eu estou me fortalecendo espiritualmente e me protegendo do mal. Amém. Porque aqui tem os ensinamentos que fazem com que eu vigie, com que eu ore e vigie, que eu esteja atento para as ciladas do diabo. E ele me dá o livramento na hora que vem a tentação. É algo realmente que funciona. E os pastores que caem em tentação, seja qual for a tentação, se você for perguntar para ele, por que você caiu em tentação? Você está fazendo a vida devocional? Ele vai dizer, não está fazendo. Eu já fiz a pergunta para alguns pastores, já fiz, que caíram em tentação. Olha só. E eles responderam, eu não Meu estava Deus. fazendo a minha vida devocional, eu não estava cultivando a minha vida Gente. devocional. Inclusive teve um pastor que era da equipe do ministério do pastor Vinval, que ele conta nesse... Do Cordeiro. Wayne Cordeiro, que conta nesse livro aqui. Esse era um pastor novo, recém-ordenado, que estava passando por uma crise. E ele chegou e disse assim para o seu líder, eu quero desistir do ministério. Aí o líder disse para ele, você está fazendo a sua vida devocional? Aí ele ficou chateado porque ele fez essa pergunta. O novo pastor disse, isso não tem nada a ver com o que eu estou passando. Ficou chateado, né? Aí o pastor disse, então vamos fazer o seguinte, não desista agora do ministério. Eu vou dar 2 semanas para você fazer a sua vida devocional regular, começar a fazer. E depois você me diga se você quer deixar o ministério. Aí ele aceitou e fez. Terminado o prazo, ele veio. Aí o pastor disse, você ainda quer desistir? Ele disse, não, o ministério pastoral é a minha vida. Meu Deus. É a minha vida. Gente. Então está provado que quem faz a vida devocional regular, ele tem ânimo para continuar fazendo a obra. Sim. Ele é fortalecido, ele é protegido do mal, da tentação. Ele é guiado. É impressionante que a Bíblia ela nos dá sabedoria para viver, colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Sim. E quando a gente coloca os princípios em prática, a gente tem paz, a gente é feliz. E a gente faz tudo dá certo, porque Deus nos dá sabedoria para decidir, nos dá sabedoria para viver e estar na palavra de Deus. Sim. Então, aqui no livro Mentores Segundo o Coração de Deus, Wayne Cordeiro, ele vai dizer, Rafael, a gente comentou isso daí no nosso encontro com os pastores lá na igreja, né, de mentoria, que nós temos 2 mestres na vida, o mestre sabedoria e o mestre consequência. Qual é a diferença dos dois? É que o sabedoria,
ele nos dá a primeira lição antes da gente errar. E a consequência, ele permite primeiro que a gente erre e depois tire as lições. A sabedoria faz ao contrário. Então, se a gente quer tirar lições e depois dificilmente vai cometer o erro, porque você tirou lições antes, então você vai ser sábio nas suas decisões. Sim, sim. E é isso que a gente precisa. Cultivar o hábito de ler e ouvir Deus falar conosco. Então, voltando, né, àquela experiência da leitura da palavra de Deus, que ele fala realmente, porque, olha, eu sou filho de pastor, fui Aham, criado na igreja, sim. estudei 4 anos de teologia no seminário, Olha só. estava no início do ministério pastoral e eu não tinha essa experiência com Deus. Não tinha essa experiência com Deus. Meu Deus. E pastor, essa relação, o senhor ficou falando aí, veio na minha cabeça a questão do discipulado. O senhor crê que é impossível discipular alguém sem que essa pessoa se coloque nessa condição de vida devocional com Deus? Como é que seria isso? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que seria a orientação em relação a isso? Porque assim, a gente entende que o discipulado é você ensinar a pessoa a ser cada vez mais parecida com Cristo, a enxergar a vida de acordo com uma cosmovisão cristã. Mas se ela não tem essa vida devocional, o discipulador, ele não seria tão efetivo no processo ou não? Na realidade, a vida devocional, ela é um recurso que nós temos quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. A vida devocional da leitura da Perfeito, Bíblia e da oração é para cristão, né? Para seguidores de Cristo. perfeito. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa orientação. Mas se ela for discipulada desde o início por alguém, mesmo ela, porque o discipulado, ele começa com a pessoa. A gente tem a ideia de discipulado errado, o conceito errado de discipulado é fazer discipulado depois que a pessoa se converte. Sim, O conceito bíblico de discipulado, conforme o modelo da igreja primitiva, é você estar junto com as pessoas antes delas se converter, é verdade. se relacionar com elas. Sim, Jesus fazia isso com os pecadores, ele se aproximava deles e ele era criticado por isso. sim, Então sim. a gente precisa se aproximar das pessoas. A gente que tem que tomar iniciativa. É chamado na visão da Igreja Multiplicadora, que é da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, não é um programa, são princípios de crescimento de igreja que estão baseados no livro de Atos da igreja primitiva, né? Que se você colocar em prática, a sua igreja vai crescer, a sua igreja vai se multiplicar. E uma delas é chamado de relacionamento discipulador. O relacionamento discipulador é diferente daquele que você só faz quando a pessoa se converte. Numa sala de Sim. aula, você vai estudar a palavra, preparar ela para o batismo. E o relacionamento discipulador é você estar junto com ela, andando Antes de ela aceitar Jesus. Jesus. Se aproxima dela, faz amizade com ela, anda junto com ela, toma Uhum. café junto com Que ela. legal. E, Uhum. e É porque geralmente se faz uma divisão, né? Tem o evangelismo e tem o discipulado, né? depois. Só que, por exemplo, se a gente for resgatar lá o que Jesus fala em Mateus 28, ele diz, a ordem é fazei discípulos, entende? Entendi. Então, Sim. tipo assim, não tem, ele não diz assim, evangelizem e depois discipulem. Não, a ordem é só fazer discípulos. Perfeito. Aí tu pensa, onde é que acaba o evangelismo e começa o discipulado? Não tem, entendeu? Então é que tá, Entendi. por exemplo, a partir do momento em que tu mostra Deus pra pessoa, tu já tá ali fazendo algo que é discipular, Entendi. entendeu? Então esse Sim. relacionamento Porque eu vejo discipulador, muito ele essa já é relação. Isso que o pastor falou é real. É você vê as pessoas dizerem que só é possível discipular depois que você aceita, né? Aceita a Jesus, né? Entende a fé e tal. Aí é possível. Antes disso, é como se não fosse possível. Mas faz todo sentido isso que está sendo falado, que a ideia da igreja primitiva, né? Desse entendimento de estabelecer um relacionamento, e a partir desse relacionamento, estabelecer uma condição de comunhão, e a partir dessa comunhão, haver uma troca ali
de vida, e a partir daí as pessoas vão se encaminhando com o processo de conversão e tal, que a conversão é um caminhar com Cristo, né? Exatamente. E a gente usa, a gente costuma dizer estratégia, né? Que são chamados de grupo. Não, pode ficar lá, pastor, que aí fica mais fácil, fica mais confortável assim. É costume meu de me afastar do Não, microfone. tranquilo, mas fica mais confortável. Sim. Mas aí é chamado de PGM, que algumas igrejas chamam de células. Sim, pequeno grupo, né? É, pequeno grupo multiplicador. Aham. Então a gente tem esses grupos nas casas. Lá em casa tem um de adolescente, na casa do pastor Yuri tem um de jovem. Começou, na realidade, com adolescente e com jovem, 2 pequenos grupos. Eles se multiplicaram lá de casa, da casa de jovens, da casa do pastor Yuri se multiplicou. Que legal. Já estamos trabalhando, porque eles já estão crescendo novamente para a multiplicação. Sim. E esses adolescentes, eles começaram, os jovens também, e para o pequeno grupo. Eles não foram direto para a igreja, eles foram para o pequeno grupo, Ó, num relacionamento através dos jovens da igreja, que fizeram amizade com eles, levaram eles para olha lá. só. Eles gostaram e acabaram ouvindo a palavra de Deus lá, reflexão, meditação, e sentiram interesse de ir na igreja, foram na igreja, e muitos deles permaneceram, fizeram a decisão, muitos deles que fizeram a decisão, foram batizados. Recentemente nós batizamos alguns adolescentes e Que jovens legal. na nossa igreja, e agora, em agosto, já estamos preparando uma nova turma, onde já tem jovens que se converteram como fruto do PGM, desse Nossa, relacionamento, velho, que você não legal. separa evangelismo e discipulado, você já começa o discipulado aqui junto com o evangelismo. Sim. E a igreja está crescendo. Nós estamos passando essa experiência, vivendo essa experiência nova lá na igreja, entendeu? De crescimento. Sim. Estamos orando por um avivamento. Eu estou desafiando a igreja, aos membros, desde o ano passado. A minha última mensagem do ano, naquele culto da virada, que é Sim. chamado 31 para o dia 1º, eu falei sobre essa necessidade de termos uma vida devocional, pela experiência que eu comecei a ter novamente, Sim. depois daquela que eu tive há 37 anos, né? Aham. Então eu comecei a buscar essa experiência da vida devocional, de ler a palavra de Deus todo dia como hábito. Voltando rapidamente, Moisés. Sim, pastor, fica à vontade. Aquela prática daquela experiência, Perfeito. eu estou fazendo novamente. Aquela foi uma experiência que aconteceu durante um dia Uhum, de jejum de ali. jejum. E ela trouxe resultados, porque eu anotei aqui está tudo anotado Que legal. na meu Deus. agenda, né? Resultados que têm os efeitos na sua vida Na até minha vida hoje, até né? hoje. Exatamente, Rafael. E você conhece muito Moisés também, que sabe Aham, disso. sim. Aqui estão os outros versículos anotados numa sequência interessante. É como se Deus tivesse sentado lá na cama e conversado comigo. Meu Deus. Conversado comigo. Porque quando eu li isso lá há 37 anos, eu chorei de emoção, de alegria. Eu entrei triste e saí consolado, como eu falei para ti. Entrei desanimado e saí animado, fortalecido na fé, porque foi muito forte. A mensagem foi clara. Deus falou comigo através da Bíblia. A principal maneira de Deus falar conosco hoje é através da Bíblia. Sim. E eu tive essa experiência aqui. Então, quando eu olho para essas páginas que eu guardei, né, a agenda, legal. eu fico voltando a 37 anos atrás. E foi a primeira vez que eu tive um encontro com Deus, assim, eu posso dizer. Eu já era formado no seminário, ordenado, mas eu ainda não tinha uma experiência poderosa assim com Deus, Sim. de sentir Ele falar comigo e de me aproximar dele numa grande e profunda experiência de comunhão. De maneira que quando eu saí do quarto, como eu falei, completamente motivado, renovado, curado e cheio de fé, de esperança, algumas coisas eu recebi no dia. Uma delas foi a presença de Deus que eu queria. Eu queria conversar com alguém e que alguém pudesse responder as perguntas que eu ia fazer e os pedidos que eu ia fazer. E Jesus respondeu tudo que eu queria ouvir. Nossa. E me atendeu em tudo que eu pedi, tudo. Eu não anotei aqui, mas uma das coisas que eu pedi nesse dia foi uma esposa. Você já ia perguntar se eu já era casado, não? Uma esposa. E nesse dia, Deus deixou no meu coração a seguinte mensagem. Aqui tá dizendo, né?
A primeira mensagem foi essa aqui, olha, que eu li, o primeiro versículo. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos, para que alcancemos misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, essa palavra tempo oportuno, naquela ocasião, me disse o seguinte: o tempo é de Deus, e ele vai ser oportuno. Então, eu não podia sair de lá com a pessoa já com quem eu queria casar. Mas eu saí com a confiança de que eu ia encontrar. Sim. Porque eu fiz o pedido, eu disse, eu quero que seja uma pessoa assim, assim, assim. Olha só, Eu gostaria que fosse uma mulher de oração, uma mulher... Eu queria que fosse uma pessoa formada em música, eu queria que me ajudasse no ministério de música na igreja. Que legal, gente. E fui e saí. Essa resposta... ela veio 2 anos e 4 meses depois. Mas sabe o que aconteceu durante 2 anos e 4 meses? Deus. Eu continuei cultivando essa comunhão com Deus. Durante esse De tempo... devocional. Foi. Durante esse tempo. Tanto que eu esperei durante todo esse tempo. E não foi falta de pretendente, não, porque teve pretendente no meio do caminho. Sim. Mas eu estava com tanta convicção de que essa pessoa vinha na hora certa. E que você ia saber que era de fato ela, a pessoa de Deus. Assim. Que eu fiz um pacto com Deus. Eu disse assim, Senhor, é vida ou morte. Se eu for para eu errar, eu prefiro que o Senhor me leve. Olha só, Não, gente. se for para eu errar na escolha, eu prefiro que o Senhor me leve. Meu Deus. Então eu não podia errar. Tive que ter mais cuidado, né? E aí 2 anos e 7 meses depois, veio um grupo do conjunto de ensino do seminário lá de Recife tocar na nossa igreja, lá em Coraci, na época. Sim. Eu era da primeira igreja batista em Coraci, pastor auxiliado, o pastor Gerson Matos. E nesse grupo veio a minha esposa, veio a candidata, né? Que legal, 14 moças, eu gente. tive que escolher uma das 14. Olha só. Já estava lá. A pessoa... E ela já vinha orando por um pastor. Era o último ano do ministério dela. Deus. Era o último ano do curso dela no seminário lá em Recife. Sim. Ela vinha orando por um pastor. Quando a gente se olhou na chegada, né? Que eu fui buscar lá eles vieram de ônibus, vieram no ônibus, todos vieram de ônibus. Foi um evento organizado pela igreja? Da primeira igreja em Coraci. Aí o senhor que foi buscar as pessoas. Foi eu e outro colega meu. Sim. E aí nesse primeiro encontro, quando eu vi essa pessoa, eu senti que era ela, olha. Gente. Sem eu falar nada para ela e sem ela falar nada para mim. Quando eu olhei. E ela diz que quando me viu também, ela sentiu algo por mim. Só que ela ficou calada. Ela só falava para a conselheira dela. Sim. Que ela estava sentindo algo por mim. Porque eu tinha dito assim, Deus, eu quero tomar a iniciativa. Eu mesmo. É outro sinal. Eu vou tomar iniciativa. Não ela, eu vou tomar a iniciativa de dizer que eu estou gostando dela, que eu estou orando por ela. E isso aconteceu, realmente. Ela estava gostando de mim, mas ela esperou que eu fosse tomar a iniciativa. Ela disse para mim. Isso em quanto tempo, pastor? O tempo que eles estavam, que eles se apresentaram, 3 dias. Caramba, isso tudo aconteceu em 3 dias. 3 dias. Eles chegaram numa sexta-feira, ficaram sexta, sábado, domingo, segunda-feira eles voltaram. Quando foi no domingo, eu cheguei assim fui em Coraci, eles estavam hospedados lá, né? E aí, lá na Praça da Matriz de Coraci, eu estava passando por lá e me ajoelhei lá na praça. Não tinha muita gente nesse dia. Eu olhei pro céu. Eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu não tinha nem vergonha de fazer isso no público. Me ajoelhei, botei a mão para cima e disse, Senhor, olha, os sinais aí da pessoa que eu pedi para o Senhor há 2 anos e 4 meses atrás, naquela experiência de oração, estão aí confirmados. Agora eu quero uma confirmação sua, porque eu não quero errar, eu não quero morrer. Aí eu quero uma confirmação sua. Botei a mão para o céu e disse assim, hoje à noite eu vou falar. Agora, se não for do Senhor, tira esse sentimento que eu estou sentindo por ela hoje. Não permita que eu sinta o que eu estou sentindo por ela agora, que o Senhor tire. Porque se não sair, eu vou falar. Quando foi à noite, depois da última apresentação deles, eu falei. Elas ficaram todas assim... Depois que elas se apresentaram, né, uma ao lado da outra, aí nós cantamos aquela música, Você é uma bênção para mim. Irmão, você também é uma bênção para mim e tal. Aí eu fui dizendo para as moças, né, você é uma bênção, você é uma bênção. Quando chegou perto da Miriam, eu disse assim, você é a minha bênção. Aí eu abracei, ela me abraçou.
Não falei mais nada, só Gente, isso. sim. Ela não entendeu, né? Ela ficou assim, minha bênção. Se ela já estava orando por mim e eu orando por ela. Sim. Então, depois a gente foi jantar, aí foi nessa hora que eu aproveitei o momento lá e disse, olha, aconteceu isso há 2 anos, 7 meses, há 2 anos e 4 meses 4. atrás eu vim orando e agora Deus me deu a resposta, eu pedi uma confirmação e aí eu queria saber de você, qual é a sua palavra? Ela disse assim, a minha é sim, porque eu também vim orando a Deus por um pastor e quando eu vi você aqui eu Gente. senti que era você a pessoa que ia casar comigo. Meu Eu Deus. senti que era a pessoa com quem eu devia casar. E eu não tenho nenhuma dúvida. Sim. Ela com confirmou nesse dia. Então, O senhor não morreu, né, pastor? não morri. São 30. Moisés, são 33 anos que eu estou vivo, olha. Então eu aceitei, não tenho nenhuma dúvida que eu errei. Então é de Deus. É de Deus. Então, assim, aí. Só que com o tempo eu fui me acomodando na vida. A minha vida devocional passou a ser esporádica. Não era a vida regular. E é assim, a maioria dos pastores é assim, não tem o hábito. Para você adquirir um hábito, você tem que passar pelo menos 23 dias repetindo aquilo. Sim. Dizem que, né, para você criar um Aham. hábito. Sim. E quem é que faz esse esforço? Dificilmente, a maioria dos pastores não tem uma vida regular de oração, de leitura da Bíblia. A maioria. Acho que acaba se acostumando, e fica no acostumando, automático, se né? acomodando e acaba se envolvendo em muito trabalho, em muita Sim, atividade e não sim. tem tempo. Porque no passado, é importante Sim. eu informar isso aqui, no passado, as pessoas, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que tinham uma vida devocional com Deus, regular, de horas, eles passavam 2, 3, 4 horas na presença de Deus. Até mais, tinha gente que passava até mais. Eles começavam a orar de madrugada. Mas sabe por que eles começavam a orar de madrugada, bem cedinho? De madrugada, 2, 3, 4 horas começavam. Porque eles dormiam cedo. Cedo. Sim. Depois, com o avanço da Modernidade, modernidade, a luz elétrica e o avanço tecnológico, a gente passou a dormir mais tarde. E acaba cansado, não tem tempo. Tempo tem, só que a gente Perfeito. Sim. não prioriza. Não Perfeito. prioriza. E já está comprovado que realmente a maioria hoje não tem essa prática de oração. O resultado dos grandes avivamentos aconteceram Sim. fruto dessas igrejas que oravam, desses pastores que oravam. Por isso que eu estou buscando, porque eu tive essa experiência aqui que funcionou na minha vida. Sim. Eu estou buscando esse avivamento, eu estou buscando essa vida devocional diária, eu estou fazendo isso toda manhã e estou convidando a igreja a fazer, a nossa equipe pastoral está fazendo isso. Sim. Por isso que nós estamos começando, Moisés e Rafael. Estou me Sim. dirigindo a Moisés aqui, Porque o Rafael já sabe tudo. Já- já sabe tudo. Mas assim, a gente está vivendo esse momento, Moisés, na nossa igreja, Sim. de um despertamento. A gente está começando a Meu ver o mover Deus. de Deus. Algumas coisas têm acontecido na nossa igreja porque a igreja está orando. Sim. Por exemplo, nós já vamos batizar esse ano 2 vezes, coisa que há muito tempo não acontecia. Era só Por ano. uma vez por ano. A gente já está Assim, no no segundo. segundo batismo. Esse ano? Esse ano, já. Nossa, e a gente já tá no primeiro No semestre, primeiro semestre. finalizando o primeiro semestre. E a outra é que a gente tem visto milagre acontecer, porque milagre acontece também em período de avivamento. Perfeito. Então, nós tivemos o testemunho do Norma lá na igreja, né? Sim, eu vi. Um culto em que a gente agradeceu a Deus, foi impactante. Ali não tem como Ver dizer que aquelas não foi. imagens lá do acidente dele e ver ele ao vivo lá falando. Sim. É algo assim surpreendente, né? Que aconteceu com ele na nossa igreja. Ele não precisou ir atrás de uma oração forte, nem precisou. Sim. Ele simplesmente exerceu a fé dele, né? Mas a igreja está no momento de oração. Perfeito. Deu toda a cobertura espiritual para ele Sim. no momento. Os pastores foram dormir lá com Intercessão. ele. Os pastores da igreja foram Aham. dormir. Tinha uns que dormiam literalmente, né? Sim. Foram para acompanhar. Foram e para acompanhar e dormir, Meu né? Deus, tava dormindo. Mas eu não vou lá. dizer o nome aqui. É, não. não... Mas Não. olha, foi uma bênção, porque ele se sentiu acolhido, ele se sentiu amado pelos pastores. Só eu que não fui. Eu ia visitar, mas não podia dormir por causa da minha idade. Sim. Mas eu mobilizava.
ele recebeu muito apoio, muita gente ajudou, inclusive da sua família, Sim. pessoas que ajudaram financeiramente, porque ele passou 3 meses, mais de 3 meses no hospital sem poder Sim, trabalhar. sim. E foi o verdadeiro, realmente, a verdadeira comunhão que a gente viu na igreja, sabe, nesse momento. Sim. E o milagre aconteceu e foi testemunhado lá publicamente, ao vivo, as pessoas presentes, né, e pessoas que puderam assistir. Está gravado. Só fale o que ele já expôs isso. Sim. Só para as pessoas entenderem o tamanho tá. do milagre, porque de fato é impossível ele estar vivo hoje se não fosse um milagre. Eu conversei com o Alan. O Alan é um profissional na área de energia, né? Energia. Eletricidade, Ele é Técnico, engenheiro. técnico nessa parte e também de refrigeração. Sim. E ele disse, aquilo que aconteceu nele foi um milagre, ele disse. Sim. Não tinha como ele escapar, Não tinha ele como. falou. Ele recebeu uma descarga Descarga elétrica de alta de alta tensão. tensão, que entrou pela cabeça, abriu um buraco imenso na cabeça e saiu pelo pé, abrindo outro buraco imenso. Sim. Aí esse eletricista falou, se não tivesse saído, ele tinha morrido na hora. Sim. Se não tivesse saído Sim, a a carga carga elétrica. E ela desviou, ela não atingiu nenhum órgão Que é vital e ela isso. passou entre os órgãos É vitais. como se estivesse desviando assim milagrosamente, como não? Não, Milagre. e a gente lá, indo lá no hospital, que é um hospital ali De referência. de referência nesse assunto, queimados. então tu vai andando nas alas, assim, tu vai entrando nas salas, todo mundo ali com caso parecido, queimadura, questão de descarga elétrica e tal. E a coisa mais comum que tu encontra lá é a pessoa que tem que amputar um braço, sim. porque a descarga resolveu, né? A descarga saiu pelo braço, outra pessoa que não vai mais poder andar porque a descarga saiu, veio pra cá, Coluna. pra trás e tal. E no caso dele, essa história aí. Milagrosamente. Aham. Foi. De alta tensão. Foi. Era pessoas que a gente ia visitar lá no hospital, um dia estava com braço, com perna, outro dia estava sem braço, sem perna, estava totalmente mutilado. Sim. E o Norma continuando lá com os membros ao pé, né? Foi afetado e a cabeça. E outra coisa, ele fez várias cirurgias, mas não precisou como é que diz assim, na cabeça não precisou fazer enxerto na cabeça. Só no pé, né? precisou, mas na cabeça não precisou. E ele foi andando na igreja, dar o testemunho dele. É muito E a milagre. gente passou as imagens, né? Tudo quando começou até a hora que Eu vi. você viu, eu né? vi. Então, realmente foi algo que aconteceu nesse tempo que a igreja está orando. Outra coisa que é fruto de avivamento, e eu estou falando isso para a glória de Deus, porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando a gente começa a ter a vida devocional e ouvir Deus falar através da sua palavra, e dar tempo para isso, priorizar isso, Deus vai realizar a obra, Perfeito. porque é isso que Ele quer da gente. Perfeito. Essa comunhão profunda com Ele. Perfeito. Então, são pessoas que são escravizadas por vícios, por demônios, endemoniadas, pessoas são libertas. Pode falar. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da mentoria, Sim. que a gente assim, nessa caminhada, né, e a gente tem estado junto em toda essa trilha, né, que Deus tem colocado diante de nós, a gente percebe que nada é feito isolado, né? Ninguém faz nada sozinho. Nós temos, ao mesmo tempo, a dependência de Deus. Ontem mesmo, o Senhor trouxe uma palavra no culto da noite que falava sobre o perigo do isolamento, né? Sim. Então, assim, a gente tem visto, como o Senhor falou, que essa busca, quando ela começa a acontecer pela igreja como um todo, ou várias pessoas buscando a Deus, essas coisas começam a acontecer, né? Então, assim, eu tô lá com o senhor, então eu sei que o senhor está resumindo muito, mas, por exemplo, muitas coisas tem... Às vezes uma pessoa vem e a gente não sabe nem como aquela pessoa chegou na ali. igreja. E eu estava brincando outro dia, né, que a gente tem pessoas lá de 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. Tem. Né? E aí vem pessoas... Não sabe nem falar o português. Gente que não sabe nem português. Você pensa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Né? Verdade. E às vezes a pessoa não sabe nem... Não sei, eu fui direcionado para cá, né? E tem gente que
Até um testemunho daquele casal que disse, olha, a gente abriu a internet e pensou, bora ver o que aparece aqui. Lá do E- Bengui. Sério? Sim, Eles aham. vieram, vamos procurar Foi. uma Eles igreja. estavam orando e É. aí abriram e foram botar igreja, alguma coisa assim, num bairro longe, cara, nem é Longe. perto. Eles E chegaram na foram frente de lá. uma igreja nesse domingo de manhã. Aham. Aí entraram, disseram, não é essa aqui, ninguém está sentindo. Aí saíram nesse mesmo domingo e foram prosseguindo. Chegaram, passaram na pedreira, pararam lá e entraram. E no final, na hora da IBD, que eu fui conversar com eles lá, para saber quem era eles, tudinho, me apresentei, né, que era o pastor. Aí eles falaram dessa experiência aí. Meu Deus, ó. A gente sentiu que Sim. devia vir aqui e a gente está querendo, a gente gostou daqui. Aham. Então lá já são membros. Ó, Pois já é. estão membros da lá. igreja. Então, assim, quando o senhor enxerga essas coisas assim, por exemplo, porque com certeza há muitos pastores, muitos líderes que pensam, poxa, eu gostaria de viver isso, né? Verdade. Só que muitos líderes e muitos pastores, eles estão sozinhos na Sozinhos. caminhada, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor falou sobre esse livro, né? A importância da mentoria, que papel tem, o que seria essa mentoria e qual a importância disso? Pronto. É uma boa pergunta. Nós estamos vivendo uma época de mentoria. De Isso. 2020 para cá, Uhum. surgiu uma necessidade muito grande de mentoria. Por conta da pandemia, muita gente ficou deprimido, muita gente perdeu amigos, perdeu parentes e houve todo aquele... Empresas faliram, né? Empresas faliram, igrejas também não Fechou. faliram, porque a igreja não mas a Aham. igreja passou por dificuldades financeira, muitas igrejas, dificuldade financeira. E aí, então, mexeu com o emocional das pessoas. De maneira que, hoje em dia, se fala muito em mentoria. Quase não se falava em mentoria. Eu mesmo não falava em mentoria. E hoje Deus tem me chamado para trabalhar com mentoria. Depois que eu vim lá daquele evento, Método Destiny, do Thiago Brunet, eu fui a segunda vez com a minha família, eu consegui um desconto aí, foi uma benção, né? Eu levei a minha esposa e a minha Aham. filha. E aí, se eu já estava animado na primeira vez, fiquei mais animado na segunda. Aí eu senti que eu devia trabalhar com mentoria. Começou, sabe com quem? Com quem? Com os pastores da nossa igreja. Que A gente legal. começou e a Aham. gente está sendo uma benção na nossa experiência. Depois eu Sim. tive a experiência com outro pastor que estava passando por um problema muito sério na família e ele conseguiu dar a volta por cima. Meu Deus. Hoje ele é membro da nossa igreja, ele e a esposa. Sim. Então tem mais um pastor lá mesmo. Tem. Sim, que legal, que legal. no momento ele não está pastoreando, Sim. mas ele Tá, é membro da membro igreja. da igreja. É membro da igreja. Então nós tivemos experiências assim por exemplo, pastores que recém-chegado, como o pastor da igreja do Marco, né? Que agora assumiu a igreja Batista do Marco, pastor Sim. Mário. Uhum. Aí eu já fiz 3 dias de mentoria com ele e me coloquei à disposição para continuar. Tá faltando a gente agendar o dia, né? Que Para legal. continuar. Eu fui convidado para ser mentor dos pastores da Ordem dos Pastores Batistas do Pará. Nossa, que legal. Foi ampliando a responsabilidade, Aham. foi crescendo, né? Eu ainda não estou exercendo esse trabalho, mas fui convidado Sim, sim. para Pra fazer parte, né? Fazer esse trabalho. para fazer esse trabalho de mentoria. E já tinha sido convidado pelo pastor Jefferson, de Missões Nacionais, que é atual diretor Teológico do lá. seminário, para fazer parte de um grupo de mentoria que ele liderava. Foi ele que indicou esse livro para mim, Mentores Segundo o Coração de Deus, que eu depois passei para os pastores da nossa igreja e que a gente utilizou. Sim, sim. Então, eu senti essa necessidade de não só trabalhar com mentoria, mas também procurar mentor para mim, né? Perfeito. Então, eu tenho pelo menos 2 mentores Que legal. e um conselheiro. Agora, eu estou fazendo isso também não só com pastores, mas também com empresários. Eu estou fazendo com o André. Que O André é legal. online. Ele disse, André, eu não sou especialista em pessoas. Eu não fui chamado para trabalhar com pessoas. Assim, nessa área de treinamento e capacitação, Sim. nem com empresa. Eu sou de pastor de igreja, de ovelha, fui chamado para isso. Mas eu tenho um conhecimento geral sobre mentoria, de ler livros e participar de eventos, esse que eu falei ainda há pouco, né, um deles, que a minha mente abriu e eu quero ajudar um pouco do conhecimento que eu tenho e eu quero incentivar vocês a participar de eventos que vai ajudar com que vocês possam crescer profissionalmente. Perfeito. Aí eu estou incentivando o André
a ir ao método DERT. Sim. Outra pessoa que eu estou fazendo mentoria, mas que a gente parou, que a gente precisa voltar, é o teu primo, o Leandro. Sim. E eu estou incentivando ele aí. Ele disse, inclusive, que está querendo se agendar para ir organizado. contigo e o Com Rodrigo, né? aham. E realmente é um trabalho que é algo novo que Deus colocou, Rafael. Realmente, na minha vida, eu não tinha essa visão, essa pretensão, mas é um chamado que eu sinto, entendeu? Sim, sim. Para fazer esse trabalho e está dando certo. Que legal. Porque a gente vê funcionar. E as pessoas, assim, eu estou fazendo com casais, jovens de namorado na nossa igreja. Estou começando a fazer. A nossa igreja, ela tem um ministério tem um ministério com casais que o Rafael e a Thelma, agora a Thelma não está mais trabalhando Sim, no banco, no né? banco, e ela está podendo ter mais tempo. Nós tivemos um congresso que foi uma bênção de família, e eles que organizaram. Que legal. Então eles estão mais na frente nesse trabalho e está sendo uma bênção. E o Yuri está trabalhando no ministério com pastor, com jovens e adolescentes. E tem sido uma bênção. Sim. Então, e eu senti que está aumentando o número de namorados na igreja. Aí eu digo, então vou logo conversar com eles aqui antes, do que depois, né? Sim. E aí, já preparando. E está sendo uma bênção. Então ele já fica, pastor, quando é que vai ser o próximo? Quando é que legal. E é uma conversa rápida, mas eu já senti a importância, sabe, de fazer esse trabalho também com os jovens que são solteiros. Sim. E que pretendem casar. E tem um que estava em dúvida, vou casar, já está animado para casar, já quer casar até agora em agosto. Mas aí é o seguinte, a gente sente, Rafael, que as pessoas estão... o isolamento social de 2020 fez bem, em parte, né, por causa da doença, da pandemia, que foi necessário, né? Mas ele fez um grande mal. Muita gente até hoje está isolado. Até hoje não quer se juntar com as pessoas. E aí, até domingo passado, eu preguei, né, sobre a crise de Tomé, né? Qual foi a crise de Tomé? Ele se isolou. Sim. Depois da morte de Jesus. Jesus apareceu aos 10 discípulos. Tomé, ninguém sabe onde Tomé estava. Sim. E ele sofreu por isso, porque os discípulos viram Jesus, tocaram nas marcas dos cravos, da lança no lado, e ainda receberam a paz de Jesus, né? Naquele dia, deixo-vos a paz, né? Pai seja convosco, ainda receberam o Espírito Santo, soprou neles o Espírito Santo. O Tomé perdeu tudo isso. Ele veio receber 8 dias depois. Olha só. Mas ele só recebeu... Não recebeu tudo. Só uma vez que Jesus disse, Pai seja convosco. Na primeira vez, ele disse 2 vezes para os discípulos. Ele recebeu só uma vez e ele também não recebeu o sopro do Espírito, porque a Bíblia não diz que Jesus soprou sobre ele, o Espírito Santo soprou sobre os 10. Então, o isolamento, tem isolamento que é bom, o isolamento para você estar na presença de Deus, aquele isolamento para você meditar, refletir, parar um pouco daquele corre-corre, é bom isso. Mas o isolamento por causa do medo, do pânico, ele não ajuda, ele só prejudica. Então, é assim que as pessoas estão hoje em dia. Elas precisam... Qual é a diferença entre mentor? É importante a gente falar isso aqui também, porque há uma diferença entre mentoria e aconselhamento. Sim, pastor. E aí, como é que diferencia isso? O aconselhamento, o melhor conselho é ouvir, né? Sim. O melhor conselheiro é aquele que sabe ouvir. Eu conheço pessoas que eu não falei nada, ou quase nada, e que elas são muito gratas a mim porque eu emprestei os meus 2 ouvidos para ouvir as dores dela, as lamentações dela, e até hoje elas agradecem. Sim. Esse que é o meu pastor, esse que é uma bênção. Não falei nada, mas porque eu sou uma bênção? Porque eu parei para ouvir. Talvez se eu falasse eu ia atrapalhar. Sim. Mas tem horas que a gente tem que falar, né? Então, aconselhamento é isso, é ouvir e dar algum direcionamento, alguma orientação profissional, quando é um psicólogo, quando é um outro conselheiro, como pastor também, ele pode, na área principalmente espiritual, né? E ele não acompanha a pessoa, a não ser que a pessoa faça um tratamento, que é chamado de psicoterapia, né? Sim. Aí ele vai fazer várias psicoterapias com o psicólogo, se precisar, se ele quiser. Já
Mentor. a mentoria é como o pai que cuida do filho. Ele é um discipulado, a mentoria. Sim. Você Então, está que junto. Jesus, você entende que Jesus fez com os 12 12 discípulos. discípulos, mentoria. Ele acompanhou durante. Ele não aconselhou somente, ele acompanhou. Ele não só instruiu, ele esteve junto com eles. Então, as pessoas, na questão emocional, Rafael, o grande problema da humanidade é emocional. O grande problema é espiritual, claro, né? Sim. Uhum. Mas o emocional. Gente que conhece a Deus, mas emocionalmente não está bem. Tem, está tem bem, gente consegue na se igreja que precisa de tratamento nessa área Verdade. emocional. Então, pessoas precisam de mentores que venham ajudá-la a vencer essa área. Né? Há muitas pessoas amarguradas, magoadas, que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que perderam a razão de viver, não tem mais sentido para viver. E você tem os recursos, porque você não só tem o conhecimento, mas você também tem a experiência com Sim, Deus, né? A perfeito. experiência, estou falando assim de mentores cristãos, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, um profissional, ele pode ter mentor que não é cristão, um profissional Determinada área, né? na área financeira. financeira, exatamente. Estou falando de Uhum. crente, né? Para trabalhar o emocional, Uhum. de preferência um mentor cristão. E, pastor, a gente está se encaminhando aí para o nosso encerramento, né? Nosso tempo, mas como o senhor enxerga tudo isso que Deus tem feito nesse tempo no seu ministério e que o senhor, como ali líder de uma igreja, tem trazido? E assim, eu posso testemunhar que não apenas na igreja local, mas o senhor é uma pessoa que também tem influência dentro da denominação batista aqui no nosso estado, né? O senhor já foi presidente da convenção estadual, da Ordem dos Pastores, é uma pessoa respeitada, com um dos ministérios mais. Até na última reunião que a gente teve, o senhor palestrou, o senhor até falou: tem alguém aqui com mais tempo de ministério? Não tinha ninguém, né? O senhor era o mais experiente ali. Então, assim, a sua palavra, ela tem um peso da expertise, da experiência, e traz para não apenas as suas ovelhas, aqueles que são cuidados diretamente pelo seu ministério, mas também por colegas de trabalho, traz ali talvez uma luz, porque uma das coisas que a gente observa muito hoje, por exemplo, a gente está na era dos amigos de internet. Então, você tem, sei lá, centenas, milhares de amigos no Facebook, você tem milhares, centenas de seguidores no Instagram, sei lá, mas você não tem, muitas vezes, pessoas com quem você pode, de fato, compartilhar a sua vida, e às vezes não é que você não tenha porque não tem ninguém disponível, mas porque nós vivemos essa cultura um pouco a gente falou sobre isolamento, mas às vezes eu acho que também existe a barreira também da humildade, né? Por exemplo, no seu ministério eu vejo muito isso. Eu sei que tem coisas assim que o senhor pensa, será que eu vou por esse caminho, aquele outro, mas o senhor tem a humildade diante de Deus de dar a chance para que Deus fale, né? Porque, por exemplo, tipo assim, o senhor teve uma experiência lá com o evento do Thiago Brunet. O Thiago Brunet tem muita gente que vai dizer coisa ruim dele, né? Não, é um coach, não sei o que e tal. E a gente pode, de repente, se influenciar por isso e dizer, não, eu não quero nem saber do que esse homem fala. Só que o senhor vai e se surpreende porque ele trabalha na palavra de Deus. O que me chamou a atenção. Isso, aí o senhor pega, poxa. Então, assim, às vezes, a gente não tem nem a humildade para se abrir com alguém ou dar oportunidade para que a gente possa ser influenciado positivamente por alguém, né? Sim. Então, assim, como é que o senhor vê isso, assim, como um apanhado de tudo isso que o senhor falou sobre vida devocional com Deus, esse chamamento para a questão da mentoria, o discipulado, todas essas experiências? O senhor enxerga que Deus está sacudindo a gente para quê? Para onde a gente está sendo levado? O senhor pensa sobre isso, assim? Realmente eu comecei a pensar, porque
tá sendo uma experiência nova na minha vida e eu tô tentando entender, porque são 37 anos, agora vai fazer de ministério, e isso veio agora, né? Sim. Então, eu tô, assim, meio sem saber exatamente o que Deus quer, mas eu sei que Ele quer alguma coisa, Sim. porque Ele está me sacudindo. Perfeito. E quando eu fui a primeira vez lá pro evento, eu fui assim, assustado. Eu vou. O que será que ele vai pregar? Será que a doutrina que ele vai falar ela bíblica, né? é bíblica e vai falar sobre prosperidade, esse negócio todo e tal? Mas quando eu vi que o foco era a palavra, que ele leva a sério os princípios, ele procura seguir, viver os princípios. Eu vi na prática ele vivendo. Não importa se algumas coisas eu não concordo com ele na questão Sim. eu sou mais tradicional, ele é mais pentecostal. Aham. Isso daí para mim é irrelevante. O mais importante é o relacionamento dele com Deus, que eu vejo realmente sinceridade. Eu vejo que Deus está usando ele nessa geração para despertar pessoas, empresários, mas também pessoas humildes que podem ser transformadas nesse momento de crise emocional que a gente está vivendo. Olha, se você focar esse assunto em qualquer podcast, assunto de problema emocional, problema afetivo, você vai ver o número de pessoas que ficam interessadas em ouvir aquele palestrante. Uma coisa que eu sinto também, Rafael, eu vou dizer isso para ti, eu estou querendo investir eu não sei até quando o meu tempo de menino. Meu pai ficou 55 anos, mas eu não vou ficar 55. Eu já sei que eu não vou. Mesmo porque os sinais são. O tempo Sim, que ele está com vivendo é outro. certeza. Eu não acredito. Eu acredito que Jesus deve vir nesse tempo antes. Os sinais estão se cumprindo aí. Mas o tempo que eu ficar ainda, eu estou investindo em vocês, em Sim, pastores que legal. da igreja. Está sendo prazeroso para mim, porque Meu Deus. investiram em mim no passado, entendeu? Fizeram isso comigo. Perfeito. Então, está sendo um compensador. Deus, assim, tá me dando. E eu não sei, eu tenho que aproveitar, porque eu sempre digo para vocês, né, para os 3 pastores, vocês estão livres, porque a hora que uma igreja convidar vocês e vocês sentirem que é da vontade de Deus a resposta, vocês aceitem o convite. Mas eu falo isso com o coração assim, entendeu? Apertado. Mas eu tenho que dizer, para eles ficarem à vontade. Perfeito. E graças a Deus que até agora os convites que vêm não vem formalizado, não é definido e não é de Não Deus. sente que é de Deus. E eu digo, vamos ficar aqui junto, eu não sei até quando. Quem sabe pode ser até Jesus voltar, Sim. né? Sim. Mas tá sendo uma oportunidade porque eu vejo que eles estão crescendo. Eles todo domingo, quarta-feira e domingo de manhã, eles estão escalados para pregar. Até o pastor Yuri que faz a escala. Eu nem me preocupo com Eita, isso. Ele que pastor faz a escala. Yuri. Ele que me escala para pregar. É mesmo? Eu sou escalado. Isso aí, Ele que me escala para pregar. certo, olha aí, pastor. Então a gente sabe, então a igreja tem a oportunidade de ouvir 4 pregadores com pregações com estilo diferente. Sim, É bênção, né? bênção. Eu Bênção. vejo que é bênção. Eu tô ouvindo mensagem diferente também Aham, na igreja que eu Sim, é ministrado sou também, né, ministrado também. Isso não é. Tem igrejas aí que estão, digamos, pipocando, né? Sim. Avançando nessa área já, porque elas já estão, digamos assim, entendendo o que Deus tem para fazer nesse tempo. Eu acho que a gente, nesse tempo do fim, as igrejas que vão realmente poder permanecer firme, fiel, a não se desviar da sã doutrina, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão falsos cristos, falsos profetas. O engano religioso vai crescer muito, mesmo porque o próprio anticristo, segundo a Bíblia, ele vai conseguir enganar muita gente. Sim. E aí, então, a gente tem que estar firme na doutrina, firme na palavra e no que Deus está fazendo, porque eu vejo que, assim como o pecado se multiplica, também a graça de Deus aumenta e o Espírito Santo de Deus se manifesta poderosamente para salvar o maior número de pessoas nesse tempo agora, né? Que a gente está vivendo e está se preparando para isso. Perfeito, sim. Não tem como. E o que é que o senhor deixaria assim de mensagem para quem está assistindo a gente assim? Eu sei que
É a Miriam, A Miriam, que já tá ligando aí, vendo o horário. Se precisar atender, pode atender aí, pastor. Porque vida de pastor tem coisa que não tem que atender, né? Mas já está quase terminando, né? Já, A tá gente fechando. É a última, é o tá último fechando aqui. momento. A gente costuma, algumas vezes, encerrar pedindo para que o nosso convidado deixe uma mensagem, né, para quem está assistindo, uma mensagem final. É claro que a conversa toda passa uma mensagem, né? Sim. Mas a gente costuma fazer esse pedido. Mas eu quero, antes de lhe passar a palavra essa palavra final, eu quero ressaltar, né, agradecer a sua presença aqui e dizer que a gente se alegra por estar vivendo isso, por exemplo, quando o senhor manda mensagem lá no WhatsApp, né? Já fez o seu devocional hoje? O pessoal da igreja já brinca com Já isso, sente né? até falta. O senhor não falou mais? O pessoal já até brinca com isso, porque o pastor vai mandar mensagem. Deixa eu fazer meu devocional, porque senão eu vou ter que mentir. O pessoal Mentir pra pastor é o pecado mais sério. Mais sério, né? não posso, eu tenho que fazer meu devocional. E é interessante porque essa não é o senhor não faz isso de uma cobrança pastoral. É uma experiência com Deus que o senhor vive e o senhor quer que as pessoas ali também tenham essa experiência com Deus, né? É. E isso acaba acontecendo, né? E um outro aspecto disso é essa busca por avivamento quando ela é genuína, né? Porque muitas vezes, algumas pessoas no passado a gente já viu buscarem avivamento, mas elas queriam que o avivamento acontecesse do jeito delas, né? Não, avivamento para mim é, sei lá, é todo mundo cair no chão e sair Sim, rodando, sim. ou tremer o Aham. chão e tal, alguma coisa, ou outro. Não, avivamento para mim é acontecer uma coisa sobrenatural e tal. E, eu entendo que quando nós buscamos por avivamento, priorizando a busca pela presença de Deus, a gente está dizendo assim, Senhor, a gente quer estar avivado, mas como o Senhor quer, Que como o Senhor quer fazer, né? Então a gente está se colocando nas mãos de Deus, né? Então, assim, eu espero que essa nossa conversa sirva para muitos irmãos Perfeito. e até para pastores e líderes, Sim. para que a gente quebre os nossos preconceitos, os nossos paradigmas, para que a gente possa buscar a Deus em espírito e em verdade, né? Que a gente não fique com melindres, né? Nem com barreiras, mas que a gente possa buscar Deus. Esse livro é uma boa indicação, né? Já Vou foi comprar. citado aí muitas vezes. Mentores segundo o coração de Deus. Uma das coisas que o autor fala é que a nossa busca por Deus ela tem que ser uma prática e ela não precisa ser sacrificial, ela pode ser prazerosa. Aí ele fala: eu busco a Deus com café. é, Eu sempre tenho um café, eu sempre vou numa cafeteria e tal, porque aquele momento para mim é um momento agradável, a busca da presença de Deus, Eu né? busco a Deus correndo, Rafa. Bora buscar é, Deus Olha aí, tá correndo. vendo? Não, mas tem que é, ser agradável. Como é que eu vou buscar Deus? É. ele diz também, Rafael, assim, é, qual é o melhor horário, qual é o melhor momento? Ele diz, Aham, eu gosto de manhã bem cedo, né? O sim, autor. E eu também faço isso, bem cedo. Agora, a mulher dele já faz no finalzinho da tarde, ele é, diz. Então, cada um deve buscar de exato. acordo com Sim, o seu, sim. onde você vai se adaptar melhor, mas você tem que buscar Isso. essa rotina. Ele diz que tem que ser um hábito. Começar a fazer como hábito, como você come e bebe todo dia. Se Sim. alimenta e bebe todo dia. Isso. Mas aí, qual seria a palavra que o senhor deixa aí para quem está assistindo a gente? Uma palavra final. Olha, se você não está disposto a pagar o preço de carregar cada dia a sua cruz, não busque avivamento, porque é uma batalha espiritual. Tem esse lado espiritual. Você vai travar uma guerra contra o inimigo. Ele não quer que você tenha essa vida, ele quer que você continue do jeito que está. Uma comunhão profunda com Deus, ele sabe que vai fazer uma grande diferença. Sim. Então, ele vai com certeza tentar atingir a sua vida de alguma forma e às vezes ele usa pessoas de dentro da sua família para tirar a sua paz. Então, eu aconselho você a orar,
e a pedir a Deus sabedoria para buscar um avivamento, para Sim, buscar de maneira correta. perfeito. Mas sempre lembrando que o avivamento nunca vem para abençoar a sua vida. O avivamento vem para você glorificar a Deus através da sua vida. Perfeito. O avivamento vem para que Deus use você e a sua igreja para receber as pessoas que estão precisando de salvação, de libertação, de cura, que estão sendo escravizadas pelo vício, pelo qualquer tipo de compulsão e não conseguem se libertar. Pessoas que estão possessas por demônios, escravizadas espiritualmente, que precisam de libertação. Só uma igreja que ora, que realmente busca o Senhor, tem essa presença poderosa dele na vida pessoal e coletiva. E aos pastores, pastor Rafael, eu digo que você, como pastor, precisa ler a Bíblia com prazer, ter prazer na lei do Senhor, como diz o salmista no Salmo 1º. Meditar nela dia e noite, sentir prazer. E às vezes eu me acordo, porque o horário que eu me acordo, o despertador é 6 horas. Já tem mais de um ano que eu estou acordando 6 horas. É algo que eu nunca fiz isso. 6 horas ininterrupta. Não importa onde eu estou. Eu estive em São Paulo, de férias, participando do evento lá que eu fui, né, participar. E continuei na rotina, não mudei. Tanto faz eu dormir cedo, dormir tarde, 6 horas eu acordo. É uma questão de disciplina. Eu estou fazendo isso como disciplina, como rotina. E às vezes eu me acordo cansado, indisposto a ler a Bíblia. E eu digo, Senhor, me dá prazer de ler. Eu vou ler mesmo assim, Senhor. Eu não quero parar. E aí, então, eu aconselho você a fazer isso perseverantemente. Que vai chegar um tempo que você não vai mais conseguir parar. Porque já é um hábito, já é uma prática, já é algo normal na sua vida. E a outra é que Deus vai estar lhe abençoando tanto que às vezes você vai acordar antes, quem faz de madrugada, quem faz de manhã cedo, estou falando, porque tem gente que pode fazer à tarde, eu sou devocional. Antes do despertador tocar. A maioria das vezes, eu digo para vocês que a maioria das vezes eu acordava mais tarde. Eu acordava nesse horário para levar a Milena na escola, mas não era para fazer minha devocional. Só daquela oração rápida e pronto, eu lia a Bíblia. E nem lia depois. Agora está sendo diferente. Primeira devocional. Então, já faço isso naturalmente e a maioria das vezes eu acordo antes das 6, porque o meu corpo já se acostumou com isso. E eu sinto que é Deus também me chamando para começar a orar mais cedo, antes de me levantar, orar e de 6 horas começa a ler a Bíblia. 6 horas é para ler a Bíblia, não é para orar. 6 horas é para ler, depois que é para orar. Eu estou fazendo isso. Pode ser ao contrário, né? Primeiro ler a Bíblia, depois orar, não importa como. Importante você fazer a sua devocional. E então essa é a palavra que eu dou. É uma batalha que você vai travar, mas você vai ter a vitória se você perseverar. Vai chegar um momento que se tornará um hábito e você vai assim para uma frente de batalha. Naquele momento você vai estar reabastecido para enfrentar o inimigo. Aquele dia vai ser melhor para você. Todas as vezes que eu faço a minha devocional, que eu estou fazendo, né, agora, e faço a lista das coisas que eu vou fazer e peço a direção de Deus, dá certo. Sim. Muito bom, graças a Deus. A gente ficou aqui ouvindo e, pastor, quero lhe agradecer. Foi, para mim, eu saio daqui, de fato, com o coração feliz, alegre e mais inspirado por tudo que vocês estão vivendo, pela questão da devocional. Sempre é uma forma de a gente. Eu sempre digo que não tem como a gente ser transformado por Deus se não viver uma vida de devocional com Ele. E hoje isso só sacramentou cada vez mais, ou reforçou cada vez mais a importância da devocional. E a minha oração é que vocês vivam esse avivamento. E que eu vou estar lá perto também, eu vou estar junto com o Rafa ali falando. Você faz parte da história da nossa igreja, né? Isso eu fico muito feliz de ter o senhor aqui. Eu fico relembrando ali tudo que a gente viveu e
E sempre digo que faz para tudo que eu vivo hoje, o senhor faz em alguma forma, em algum momento parte desse processo. Então, Amém. obrigado, pastor. Amém. 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 Obrigado, pastor. Eu- Que Deus abençoe muito mais e que possa se aproximar cada vez mais de Deus, Amém. né? Eu que agradeço realmente o convite. Vocês fizeram com que eu sentisse um friozinho na barriga. Fui entrevistado por dois, um pastor e outro professor, mas também empresário, né, de educação física, mas também empresário, que eu tive a oportunidade de conviver quando vocês eram ainda de adolescente para jovem, né, Aham. adolescente, jovem, e agora vejo vocês assim na área do ministério, pastor Rafael, né, Sim. como pastor, e você na área profissional como excelente professor na área de educação física junto com a sua esposa e agora na área de estar entrando nessa área empresarial, né? Sim. E, Aham. e vocês dois, assim, tiveram a ideia excelente de fazer esse podcast com esse nome, Completude, realmente Aham. completou. Aham. E estão de parabéns, porque vocês estão conseguindo fazer algo que é relevante para a época que a gente vive Verdade. e importante, porque vocês trazem aqui pessoas para compartilhar experiências e elas ajudam não só na área espiritual, né? Mas em Sim. outras áreas também. Tem sido uma benção. É. Vocês estão de parabéns. Por isso que é completude, né, Rafa? Em É. todas as áreas da vida do ser humano. Exato. Jesus nos chama para viver uma integralidade. E aí a gente tem essa relação forte, muito forte. Pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, compartilha, curte. Se você quiser quiser comentar algo, também comente. Mas manda para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo dos amigos, da escola, da faculdade, do trabalho. Abençoe alguém, porque eu tenho certeza que você foi muito abençoado com tudo que foi falado aqui. A gente fica por aqui até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau.